A paz do Senhor, tudo bem? Está começando um novo trimestre das lições bíblicas adultos da CPAD. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde e é com imenso prazer que nós vamos dar início a estas lições bíblicas que estão maravilhosas. Acabamos de estudar sobre a família, relacionamentos em família, com o pastor Elenay Cabral, e agora vamos estudar com o nosso querido pastor e teólogo Douglas Batista sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Teremos 13 lições maravilhosas de cunho apologético. Claro que vamos, dentro da apologética, nós também temos uma abordagem teológica. Inclusive, a primeira lição, vocês vão perceber que ela tem um grande enfoque escatológico. E como eu gosto muito de escatologia, esta primeira lição eu vou aproveitar, inclusive, para dar algumas explicações escatológicas muito importantes sobre a mulher montada na besta, aquele capítulo de Apocalipse 17, que é um capítulo muito especial no que tange à escatologia. O texto áureo desta primeira lição está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. A verdade prática diz-nos o seguinte: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós vamos ter então 13 lições. A primeira que vamos estudar nesta videoaula, ela se baseia então em Apocalipse 17, tem uma ênfase escatológica. A segunda trata da deturpação da doutrina do pecado, aí já temos uma ênfase hamartiológica, mas claro, confrontando com aquilo que o mundo hoje apresenta como relativização do pecado de acordo com a Bíblia. A terceira lição trata do ensino progressista. Aí o progressismo tem avançado, a agenda progressista, que é contrária à ortodoxia. Nós vamos ter uma lição sobre isso. A quarta lição trata do humanismo. Nós vamos então aí ter a oportunidade de confrontar o deísmo com D com o teísmo. O deísmo, você sabe que não tem nada a ver com o teísmo, que é a nossa posição, a nossa cosmovisão, que é uma cosmovisão teísta. A quinta lição trata da cultura da morte, ou a dessacralização da vida intrauterina. Veja que nós estamos evitando uma certa palavra, justamente para que o algoritmo aí não prejudique a distribuição do nosso vídeo. Então você sabe do que trata essa lição sobre a cultura da morte. A sétima e a oitava lição, ou melhor, a sexta e a sétima lição, tratam da desconstrução, tanto da masculinidade, como também da feminilidade segundo a Bíblia. Você sabe que a Bíblia apresenta claramente os papéis do homem e da mulher. E a sociedade atual, sem Deus, ela, claro, depõe contra esses princípios da palavra de Deus relacionados com a masculinidade e a feminilidade. Então, nessas duas lições, nós vamos tratar disso. Já a oitava lição é sobre transgeneridade, um tema
que precisa ser abordado, precisamos confrontar essas falácias aí relacionadas com a transgeneridade. A nona lição, sobre a doutrina bíblica do corpo. Vamos ter uma série de lições aí, pelo menos duas, ligadas à antropologia cristã. A antropologia como doutrina cristã. Claro, não a antropologia aí como é estudada nas universidades, nos cursos de ciências humanas, não. Mas a antropologia, o estudo do homem, espírito, alma e corpo, segundo a Bíblia. Claro, nós vamos ver o que o sistema anticristão está apresentando e vamos confrontar. Então temos aí a doutrina bíblica do corpo, depois na lição 10, o homem interior, que é um estudo mais da alma e do espírito, também tem a ver com antropologia, e a 11ª lição sobre a nossa convicção. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ante os ataques que a igreja vem sofrendo, perdermos a nossa convicção, a nossa certeza, sobretudo a certeza da nossa salvação, a certeza de que Deus está no controle de tudo, porque a sociedade pós-moderna é justamente uma sociedade em que cada um tem a sua própria verdade, ninguém pode defender uma verdade absoluta, mas nós, como cristãos, sabemos que a Bíblia apresenta, sim, uma verdade absoluta e nós devemos ter convicção disso. A 12ª lição, sobre a Igreja do Deus Vivo, uma ênfase eclesiológica, e a última, sobre os mundos, o mundo de Deus e o mundo dos homens, é uma ênfase aí que recai sobre o reino de Deus, uma lição importantíssima. Então veja que essas 13 lições, elas são apologéticas e vão, claro, aí tratar de várias doutrinas da palavra de Deus que se contrapõem a esse espírito da Babilônia. Vamos começar a entender então o que é esse espírito da Babilônia. Essa primeira lição é fundamental para você entender todo esse trimestre, todas as lições. Então, essa expressão espírito da Babilônia, o autor extrai lá de Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17 descreve a Babilônia no seu sentido espiritual. O autor deixa claro que ele não está se referindo aí à Babilônia geográfica, que nem existe mais. Hoje lá, no lugar da Babilônia, existe outra nação, é onde está localizado hoje ali o Iraque. Então, quando a Bíblia fala de uma Babilônia, claro que não é o Império Babilônico. É, na verdade, uma Babilônia espiritual, que nós vamos agora explicar, porque isso, para nós entendermos, nós temos que passar obrigatoriamente pelo estudo escatológico. Eu já tenho vídeos aqui no meu canal, você pode conferir a playlist Apocalipse, a playlist Anticristo, mas neste vídeo eu quero fazer aqui uma explicação ampla, geral, para você entender bem o que é o espírito da Babilônia. Então o autor, ele se baseia em Apocalipse 17, que descreve a Babilônia espiritual. Ele destaca logo na introdução que Apocalipse é a revelação de Jesus quanto ao futuro, isso porque nós, como assembleianos, somos futuristas. A nossa escatologia é uma escatologia, de acordo com a nossa declaração de fé, uma escatologia que defende os pressupostos do pré-milenarismo dispensacionalista. Você sabe que o pré-milenarismo dispensacionalista, ele abarca também o pré-tribulacionismo. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, e abarca também, claro, o futurismo, no que tange ao estudo do livro de Apocalipse. Você sabe que existem 4 abordagens sobre Apocalipse. Existe a abordagem preterista, é aquela que põe o futuro no passado. A segunda vinda é retratada como se fosse a primeira, é uma abordagem recapitulativa. Existe também a abordagem idealista, que não vê o livro de Apocalipse como um livro profético, mas simplesmente como uma apresentação ali da luta entre o bem e o mal. Existe a abordagem historicista,
que crê também que o livro de Apocalipse é profético, mas essa profecia de Apocalipse ela está relacionada com a história. Então, em vez de esperarmos que venha o anticristo, a abordagem historicista diz que muitos anticristos surgiram ao longo do tempo. Os imperadores romanos foram anticristos, Hitler foi um anticristo, mas na verdade a Bíblia deixa claro que vem o anticristo. Então, essa abordagem historicista não está muito bem de acordo com o que Jesus ensinou, porque lá em Apocalipse 1:19, Jesus apresenta claramente ali a divisão do livro de Apocalipse, e ele diz a João para escrever as coisas que ele tinha visto, que estão relacionadas com o capítulo 1, as coisas que são os capítulos 2 e 3, porque referem-se às destinatárias originais de Apocalipse, que são aquelas 7 igrejas da província da Ásia. Eu não vou aqui me estender nessa explicação, porque eu já disse, tem uma playlist aqui para você entender o livro de Apocalipse, se você desejar. E, claro, nesse vídeo eu estou colocando também o link para você ir direto para essa playlist. Claro, depois de assistir esse vídeo, porque senão, se você não terminar de ver esse vídeo e já quiser ir para a playlist Apocalipse agora, você poderá aí se perder em meio a tantas informações. É melhor você terminar de assistir esse vídeo e depois aprimorar melhor os seus conhecimentos, assistindo a alguns vídeos da playlist Apocalipse e até voltando para esse, se for o caso, assisti-lo de novo. Eu sempre tenho dito que para entender a escatologia você tem que tomar tempo. Então, não há problema nenhum, eu já fiz isso várias vezes, quando eu quero estudar um assunto, se eu gostar de um vídeo, eu assisto 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tomo nota até eu entender. Então, a terceira parte de Apocalipse, que vai dos capítulos 4 a 22, diz respeito ao futuro. Jesus disse para João, escreve as coisas que são, as que tens visto, perdão, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E aí o Senhor Jesus começa a revelar o futuro, lembrando que Apocalipse é uma revelação simbólica, pictórica, mas do que realmente vai acontecer. Não vá você pensar que pode alegorizar a bel prazer, como alguns irmãos de outras tradições fazem. Eles pensam que pode relativizar e podem alegorizar a bel prazer o livro de Apocalipse só porque o livro de Apocalipse contém símbolos. Não. O livro de Apocalipse contém símbolos, é uma revelação pictórica, muitas vezes é como se fosse uma peça teatral, revelando o que vai acontecer no futuro de fato. Então, apesar da abordagem pictórica, simbólica, Apocalipse fala do que vai acontecer de fato no futuro. Então, o autor ele faz uma menção do livro de Apocalipse, mas explica em seguida que o objeto, durante esse trimestre todo, é o espírito da Babilônia. Babilônia aqui, repito, não é literal. O autor se refere à mulher vestida de púrpura e de escarlata, que tem na sua testa a seguinte inscrição: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Então, é bom lembrar que, falando de Babilônia literalmente, ali havia muitos cultos a deuses estranhos, como, por exemplo, o culto da mãe e o seu filho, a mãe e sua criança, que surgiu lá, de acordo com os pesquisadores, em Babel. No caso, Nimrod tinha uma mulher chamada Semíramis e eles tiveram um filho chamado Tamuz. Então, foi onde surgiu essa religião da mãe e seu filho, Tamuz. Isso lá na Síria também mudaram-se os nomes, mas continuou o mesmo culto. Na Síria você tinha a mãe Ishtar e o filho, o nome foi mantido, Tamuz. Depois, na Fenícia, Astarte e o filho Baal. No Egito, Ísis e Horus. Na Grécia, Afrodite e Eros. E em Roma, para resumir, nós temos Vênus e Cupido.
Então, a mãe, onde se principiou aí esse tipo de idolatria, por exemplo, foi em Babel. Babel, você sabe, que tem a ver com Babilônia, porque Nabucodonosor construiu Babilônia justamente onde estavam as ruínas de Babel. Muito bem, vamos então agora para o primeiro tópico, Babilônia e seus significados. Claro, o autor diz Babilônia e seus significados, porque um deles é o significado literal, que não será objeto de estudo nesse trimestre. O significado que está sendo tomado aqui como base é o significado figurado, ou seja, o espírito da Babilônia. Babilônia aqui não é a cidade da Babilônia, mas sim o que Babilônia representa como mãe das abominações. E aí, vamos já para o primeiro ponto. Eu vou aproveitar também para apresentar aqui trechos de um vídeo que eu gravei antes para explicar o que é a Babilônia, nesse caso, a mulher, que é chamada Grande Babilônia, que está montada sobre uma besta, que na verdade é a besta que aparece em Apocalipse 13. Significa o seguinte, que essa besta, que é o anticristo e o seu império, essa besta que conduz a mulher, ou seja, essa mulher, nós vamos ver daqui a pouco o que ela representa. É um sistema global que abarca religião, política, cultura, etc. É um sistema, é o mundo de Satanás, em linguagem mais clara. Mas, para entender, eu repito, a descrição, já estamos no primeiro ponto, a grande prostituta. Para entender a descrição da mulher aí identificada como a Grande Babilônia, montada na besta, que tem sete cabeças e 10 chifres, é preciso aqui, agora, escatologia, para você entender, tem um corpus, né? São vários textos que se conectam. Então, para entender essa mulher aqui, montada na besta, e entender a besta com os seus 10 chifres e as suas 7 cabeças, você tem que dar uma olhada em Daniel capítulo 7 e também em Apocalipse capítulo 13. Como eu já tenho um vídeo que eu gravei sobre isso, eu vou aproveitar, eu estou vestindo até a mesma roupa daquele vídeo para não gerar uma confusão, para você entender que o vídeo que eu vou apresentar agora tem tudo a ver com o que eu estou apresentando nessa videoaula. Então vamos ver aqui um trecho desse vídeo pelo qual eu explico Daniel capítulo 7 e sua relação com Apocalipse capítulo 13, antes de chegar em Apocalipse capítulo 17, que eu vou apresentar também um outro trecho no próximo ponto, a mulher e a besta escarlata. Mas vamos ver agora um trecho do vídeo que eu gravei antes para explicar a relação de Daniel 7 com Apocalipse 13, explicando aí a besta com os seus com as suas 7 cabeças e os 10 chifres, para entender o que significa isso, a mulher montada nessa besta. Esse texto de Daniel 7 se conecta com Apocalipse 13. Mas olha que interessante esse versículo 7. Ele, ao apresentar as características do quarto animal, que é uma referência, claro, ao anticristo, ele diz que esse animal é terrível, espantoso, sobremodo forte, tem grandes dentes de ferro, devora e faz em pedaços e pisa aos pés o que sobeja, e é diferente de todos os animais que apareceram antes dele, né? Os animais, só para relembrar, é o leão com 2 asas. As asas aí falam da rapidez para conquistar, porque é uma referência à Babilônia, ou seja, Nabucodonosor, né? Especialmente, e o Império Babilônico, que durou de 606 a 536. Nesse período, houve muitas conquistas, ou seja, uma rapidez muito grande nas conquistas. O urso com 3 costelas entre os dentes, que representa a Babilônia, que foi conquistada, a Lídia e o Egito, né? Ou seja, esse urso representa a Pérsia,
que passou a ter ascendência sobre a Média, daí o Império Medo-Persa, que perdurou de 536 a 331. Veja que foi aí um longo período. O leopardo representa a Grécia, que aí já aparece com 4 asas, que fala de mais rapidez ainda. Asas aí fala de rapidez. A Grécia foi mais rápida ainda nas conquistas, né? Porque em pouco tempo, Alexandre o Grande, à frente do Império Grego, ali foi conquistando. Só que depois, essa menção às 4 cabeças, é que depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego acabou se subdividindo em 4 partes, né? Houve uma quádrupla divisão do Império, ficando com os generais Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Mas além dessas características aí, desse quarto animal que sobrepuja, que é mais forte, mais poderoso do que os anteriores, que é uma referência ao Império aí já, o Império Romano, na sua última expressão. Não é propriamente o Império Romano, que o Império Romano já passou. Mas esse monstro, ele representa o que restou, na verdade, de todos os impérios anteriores. É aquela explicação que nós demos da estátua do sonho de Nabucodonosor, que os metais foram ficando inferiores até chegar no ferro, que representa Roma, e quando chega nos pés da estátua, com os 10 dedos, em parte ferro, em parte barro. O ferro é o que restou daquela degradação dos metais. Não é simplesmente Roma, mas é o que restou de tudo que veio anteriormente, dos impérios poderosos que houve anteriormente. Agora, esses 10 chifres, olha que interessante. Agora a gente começa a ver a conexão com o Apocalipse 13. Esses 10 chifres desse monstro de Daniel 7 vão aparecer lá em Apocalipse 13. Nós já explicamos que são 10 reinos, 10 chifres, 10 pontas, fala de poder, e aí o próprio texto de Daniel, que a Bíblia explica a própria Bíblia, Daniel no versículo 20, capítulo 7, versículo 20, explica que são 10 reinos simultâneos que formarão uma aliança, ou seja, é a base do Império Anticristão. Não é ainda o Império do Anticristo propriamente dito, mas já é a sua base, o seu início. Daniel diz que depois desses 10 reis, se levantará outro, olha aí, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. É o famoso 11º chifre, aquele chifre pequeno que se levanta e ele sobrepuja ali, ele acaba prevalecendo sobre 3 reinos e ele se torna ali o mais poderoso dentre aqueles 10, né? Que na verdade agora seriam 11, só que ele vencendo aqueles 3. Então esses 10 chifres, na verdade, representam o quê? A última expressão dos impérios anteriores. Dentre os 10 chifres emerge esse 11º, claro que vai dominar tudo. É o anticristo, aí já é a figura do anticristo como líder, a Bíblia apresentando aí o seu início, ele se fortalecendo, claro, subentende-se por meio da diplomacia especialmente, mas também haverá, claro, força bélica, porque ele vai ter também esse poderio bélico à sua disposição. Vamos então agora responder propriamente o que representa esses 10 chifres atrelados às 7 cabeças, que só aparecem em Apocalipse. Porque os 10 chifres aparecem em Daniel e aparecem em Apocalipse. Agora, as 7 cabeças, com 7 coroas, 7 diademas. Diadema, para quem não sabe, é aquela coroa diferente, que não é inteira, é mais a parte da frente. É uma espécie de uma coroa. Então, 7 cabeças com 7 diademas. É interessante que esses 10 chifres, voltando para os 10 chifres, para mostrar a relação com as 7 cabeças, a primeira vez que eles são mencionados em Apocalipse é no capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 3, quem aparece com essas cabeças é o dragão. O dragão ali é o diabo, não é o anticristo. O dragão é apresentado com 10 chifres e 7 cabeças, com 7 diademas, né? E depois, no capítulo seguinte, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1, aí é a besta que vem com as mesmas características, com essas 10 cabeças e 7 chifres. Por quê? Afinal de contas, os 10 chifres estão sobre a besta ou sobre o dragão? O que a Bíblia está querendo dizer aí?
que o anticristo ele vai ser, na verdade, um preposto, simplesmente um preposto, porque quem vai estar no controle é o próprio diabo. Quando a gente fala do império do anticristo, na verdade é o império do diabo. O diabo, a Bíblia diz inclusive que ele vai ser lançado, precipitado na terra, e ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então quem vai dominar as ações, na verdade, é o próprio diabo, o próprio Satanás. Porque o anticristo será apenas um preposto de Satanás. Quem vai estar, na verdade, no controle, quem vai estar no comando é o próprio diabo. Então, quando a gente fala que o império do anticristo, que o anticristo vai estar no controle, na verdade, o anticristo ele vai ser o representante de Satanás, vai ser um homem, um ser humano como qualquer outro, que vai ser o líder na terra. Mas quem vai estar por trás dele é o dragão, é Satanás. Por isso que Apocalipse 12 menciona o dragão com 10 chifres, 7 cabeças e com 7 coroas, ou 7 diademas. E depois, no capítulo 13, é o anticristo. Quando a gente vai para o capítulo 17 de Apocalipse, veja, como eu estava dizendo, a Bíblia explica a própria Bíblia. É no capítulo 17 que nós vamos ter uma explicação desses 10 chifres, uma pormenorização, Daniel já explica, não é? O livro de Daniel, mas Apocalipse vai explicar um pouco melhor e vai dizer qual é a relação desses 10 chifres com as 7 cabeças. Os 10 chifres, já dissemos, representam 10 reinos ou 10 nações que vão se destacar no fim dos tempos, não é? Quando nós entramos aí nas questões geopolíticas, a gente vê quais nações que estão se destacando. Até numa outra resposta, nós mencionamos aqui o Conselho de Segurança da ONU, aquelas 5 nações que são permanentes, né? E aquelas outras 10 que vão mudando de tempos em tempos. E ali a gente vê as nações, de certo modo, as nações mais poderosas do mundo. Claro que a gente não pode ser dogmático e dizer quais são as 10, mas a gente hoje já tem uma noção. O fato é que tudo isso vai se revelar claramente, claro, o anticristo só vai se revelar em pessoa após o arrebatamento da igreja. Isso é muito claro na Bíblia. Eu creio que a partir de agora, depois dessa explicação, nós já podemos entender melhor o que está no capítulo 17 de Apocalipse. Mas o que deve ficar muito claro de imediato é que a prostituição que se menciona aí é espiritual. A idolatria aí, claro, a prostituição aí é um sinônimo de idolatria. E é justamente a idolatria que vai ter o seu auge no período tribulacional, quando a igreja, claro, já terá sido arrebatada, mas o falso profeta, como líder religioso que será, ele vai, claro, encabeçar aí essa grande religião mundial que é chamada também de Babilônia. Mas vamos agora para o segundo ponto, a mulher e a besta escarlata. Agora que já temos aí o contexto de Daniel 7, Apocalipse 12 e 13, nós podemos entender melhor a descrição aí da mulher e da besta que aparece em Apocalipse capítulo 17. Vamos acompanhar então agora a explicação que eu gravei anteriormente sobre Apocalipse 17 em conexão com o que eu já expliquei em Daniel 7, sobre Daniel 7 e sobre Apocalipse 13. Vamos então para Apocalipse 17, versículo 3. Aparece a besta com as mesmas características, é a besta novamente, mas num primeiro momento ele vai usar esse sistema político, religioso, econômico que já prevalece hoje no mundo. O mundo está sendo preparado para que o anticristo entre em cena, a gente vê isso já. E claro, quando ele ascender ao poder, tudo isso que é chamado de Babilônia, essa grande prostituta, ela vai estar, na verdade, a serviço do próprio anticristo. Por isso que é mencionada aí essa besta e a mulher montada na besta. Aí um anjo vai explicar. O anjo vai explicar para João o que significa tudo isso, né? Então veja, as 7 cabeças que só aparecem em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3, capítulo 13, versículo 1 e no capítulo 17, o que elas representam? Se nós lermos
os versículos 9 a 11 do capítulo 17, diz que o anjo explica para João o seguinte: olha, essas 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, né? São também 7 reis, olha como o anjo vai pormenorizando, são 7 reis, ou 7 reinos, na verdade, ou 7 nações poderosas. Agora, olha o detalhamento, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele. Agora, parece confuso, mas dá para entender. É ele, o 8º rei. Veja que eram 7, agora já entrou um 8º. Né? Assim como também no caso dos 10 chifres, eram 10, mas aparece um 11º. Tem relação. Aquele 11º que prevalece sobre 3 é o mesmo 8º aqui, né, dos 7 chifres. Então olha que interessante. O 8º rei procede do 7 e caminha para a destruição. Vamos resumir agora. 7 cabeças, então, aí falam dos impérios mundiais que já passaram, que estão passando, claro, até chegar no anticristo. Então, quais são? Olha o que o anjo falou para João. Desses 7, caíram 5. Quais são os 5 que caíram? Egito. Aí são os impérios, os grandes reinos chamados impérios. Caíram 5. Primeiro foi o Egito, o segundo foi a Assíria, o terceiro foi a Babilônia, o quarto foi o Império Medo-Persa, o quinto foi a Grécia. Aí, o que o anjo diz para João? Um existe, que é o 6º, porque no tempo de João, o Império Romano ainda estava em ação, né? Estava em atividade. Então, o 6º que ainda existe é o Império Romano. Então, veja, Egito já passou, Assíria já passou, Babilônia já passou, Medo-Persa já passou, Grécia já passou, o 6º existe, Roma. Nos dias de João existia. Aí o anjo diz que o outro ainda não chegou, mas durará pouco, é o 7º. O que é esse 7º? Não é ainda o império do anticristo propriamente dito, mas é o início dele, é a base. Tem a ver com aqueles 10 reinos, aquelas 10 nações que vão compor esse 7º império, na verdade, né? Antecedente, claro, do império anticristão. O anjo diz também, a besta também é ele. Ou seja, também é ele, o 7º. Ou seja, ela inicia nesse 7º, nessa sétima cabeça. Mas ela é, na verdade, a 8ª. São 7, mas dessa 7ª vai surgir uma 8ª, um 8º reino, que é, na verdade, a expressão final de tudo, que se manifestará, claro, após o arrebatamento da igreja. Então parece meio confuso, mas a Bíblia explica a própria Bíblia. As 10 cabeças, os 10 chifres são explicados em Daniel, mais precisamente. São 10 reinos que vão formar a base do Império Anticristão, que vai surgir a partir daí. Né? Vai ser a base do Império Anticristão. E aqui, as 7 cabeças, os 10 chifres, representam 10 reinos, 10 nações confederadas, dentre as quais emergirá uma 11ª, que vai ser o início do Império Anticristão. Essas 7 cabeças representam também os impérios, desde o Egito, como nós falamos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, que ainda existia nos tempos de João, que vai dar lugar a uma transição, que isso, claro, vai acontecer no fim dos tempos. Eu creio que essa transição já está acontecendo hoje. Ou seja, essa formação da base do Império do Anticristo já está acontecendo hoje. Mas o Império Anticristão só vai, a 8ª cabeça, o 8º reino, só vai, na verdade, emergir após o arrebatamento da igreja. Né? O outro ainda não chegou. Ou seja, esse 7º que não chegou, que João falou, que estava no futuro, porque ainda ele estava vivendo ali sob o Império Romano, esse outro que não chegou é o 7º, que vai durar pouco, porque é só a transição. Quando ele surgir, vai ser a transição para o anticristo, que vai ascender, e ele será o 8º reino, então, o 8º
a oitava cabeça, por assim dizer, que vai prevalecer sobre todas as outras. E essa revelação é interessante o seguinte, ela complementa a revelação. Olha que interessante, Jesus revelou para Daniel apenas os 10 chifres. Para João, Jesus continuou mencionando os 10 chifres e acrescentou as 7 cabeças, né? E aí ele deixa claro que assim como também no caso da revelação a Daniel, o 11º chifre que representa o anticristo vai prevalecer sobre todas aquelas 10 nações confederadas, da mesma forma a oitava cabeça procede do 7, né? Ou seja, vai proceder desses 7, advirá deles, mas vai exercer domínio, vai exercer controle e vai caminhar para a destruição, porque aí já está caminhando para o fim, quando Cristo voltará, né, em poder e grande glória com a sua igreja para desfazer o império anticristão e estabelecer o milênio na terra. Creio que você entendeu que essa mulher, conduzida pela besta, o versículo 7, Apocalipse 17, versículo 7, diz que a besta traz, a besta que atrás, ou seja, traz a mulher. Significa que a besta está, na verdade, sendo montada, mas ela está conduzindo essa mulher. Essa mulher é uma referência, repito, a um sistema. Por isso que o autor chama de espírito da Babilônia. É um sistema global que abarca a religião, política, cultura, a parte econômica também, e assim por diante. Então, é um grande sistema anticristão, que já está no mundo. Nós poderíamos também chamar o espírito da Babilônia de mistério da injustiça, como Paulo menciona lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Diz que o mistério da injustiça opera e há um que detém até que do meio seja tirado. Nós já temos explicado isso aqui também. É só você dar uma olhada na playlist Escatologia de Paulo. Eu tenho ali uns 3 ou 4 vídeos. Tem um que eu publiquei há pouco tempo, inclusive, explicando quem é este um que detém até que do meio seja tirado. Mas ali se menciona o mistério da injustiça. E João também falou do espírito do anticristo, que já estava no mundo desde o primeiro século. O que João quis dizer com isso? O espírito do anticristo, na verdade, é o próprio espírito de Satanás. Lembrando que o anticristo não vai ser a própria encarnação de Satanás. O anticristo vai ser um homem como qualquer outro, que será um preposto de Satanás. Só que esse homem só vai se manifestar em pessoa, visivelmente, após o arrebatamento da igreja. Então veja que o autor destaca que o versículo 4 de Apocalipse 17 aponta para o materialismo, ouro, pedras preciosas e pérolas, e também para o pecado de maneira ampla, representado pelo cálice cheio de abominações e fornicação. Então, esse espírito do anticristo, esse mistério da injustiça já está presente hoje no mundo. O mundo já está pronto para que o homem do pecado, o anticristo, se manifeste visivelmente em pessoa. Ele só não se manifestou ainda porque isso só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A Bíblia deixa claro lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, alguns irmãos de outra tradição interpretam aquele texto erroneamente e dizem que a vinda do Senhor só acontecerá após a manifestação do anticristo. Não é isso que o texto diz. Esses irmãos, infelizmente, os pós-tribulacionistas, eles confundem a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele com o dia do Senhor. São duas coisas distintas. O dia do Senhor, ele é subsequente. Ele é inaugurado pelo arrebatamento da igreja, mas ele só começa efetivamente após a retirada da igreja. A igreja não passa pelo dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia de juízo. E com esse dia do Senhor vem também a grande apostasia e a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo.
Muito bem, então este é o segundo ponto. O segundo ponto aí está muito claro aqui, eu creio que deu para os irmãos entender. O primeiro é a grande prostituta, o segundo a mulher e a besta escarlata. O terceiro ponto, então, o mistério, aqui, mistério, a grande Babilônia. Nós já explicamos, fica claro que o termo Babilônia aqui não é literal, mas simbólico. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra, que é uma alusão ao sistema à disposição do anticristo e seu império global. Claro, hoje esse sistema já está em vigor. O mistério da injustiça já opera. O espírito do anticristo, que é o espírito do próprio Satanás, já está no mundo. Mas, quando a igreja for arrebatada, claro, o anticristo vai ter tudo isso à sua disposição. O mundo já está pronto. Nós vemos que o mundo não está sendo preparado pelo que está acontecendo hoje em dia. O mundo, nós vamos estudar ao longo desse trimestre, ele já está pronto. O espírito da Babilônia já tomou conta de tudo. A igreja, claro, resiste, porque a igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, a igreja é coluna e firmeza da verdade, mas o espírito da Babilônia já está no mundo. E o anticristo, quando ele se manifestar em pessoa, após o arrebatamento da igreja, ele vai ter tudo à sua disposição. Vamos agora para o segundo tópico, o espírito da Babilônia, ou seja, o mistério da injustiça ou o espírito do anticristo. Primeiro ponto, no sistema religioso. O autor então começa a apresentar de maneira geral aquilo que será tratado de modo específico nas próximas lições. Então veja aí, ele trata da egolatria ou culto ao ego, ele menciona também o consumismo, o culto ao dinheiro, que a Bíblia condena, não é? O Senhor Jesus foi muito claro ao dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Por isso ele disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam e nem roubam. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Paulo também falou lá em 1 Timóteo 6 e 10 que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Efésios capítulo 5, versículo 5, ele diz que a avareza é idolatria. Então, tudo isso está presente no mundo dominado pelo espírito de Babilônia. E a igreja, claro, ela não pode se deixar, o salvo não deve se deixar levar, não deve ser cooptado por esse espírito do mal. Então o autor destaca aí que no sistema religioso prevalece a idolatria, o consumismo, o hedonismo, que é o culto aos deleites, como Paulo menciona lá em 2 Timóteo capítulo 3. O autor fala do ecumenismo doutrinário, e veja que o autor teve cuidado de dizer ecumenismo doutrinário, porque, a rigor, a palavra ecumenismo também pode ser usada positivamente no sentido de universal. Veja, por exemplo, os credos universais são conhecidos também como credos ecumênicos. Então, no que tange a união em torno da verdadeira doutrina, ou das verdadeiras doutrinas esposadas por toda a cristandade, nesse sentido a palavra ecumenismo é até aceita. Mas nós evitamos justamente porque pode ser confundido com o ecumenismo doutrinário, que o autor aqui destaca muito bem. Não cabe a nós fazer concessões e nos unir com aqueles que relativizam, por exemplo, a verdade de que Cristo é Deus, de que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não podemos nos unir com os teólogos liberais que relativizam a autoridade das Escrituras, a sua inspiração plenária, verbal, a sua inerrância, a sua infalibilidade. Não temos como nos unir com teólogos que querem atualizar a Bíblia, não no sentido de atualizar a linguagem, mas de dizer que a Bíblia perdeu a sua eficácia porque foi escrita no primeiro século ali, os livros do Novo Testamento, num outro contexto, e hoje, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Pedro foi muito claro: toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva, secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então não cabe a nós relativizar o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e preservada por Deus, não apenas inspirada, porque já tem um grupo de teólogos também que diz que Deus inspirou a palavra, mas infelizmente nós não podemos mais defender que ela continua sendo inspirada porque os homens deturparam a palavra. Não. Por que Deus inspiraria a sua palavra se ele não fosse preservá-la? Então Deus preservou sim a mensagem e graças a Deus nós temos hoje cópias que são fiéis aos originais. Claro, há algumas variantes textuais que não representam nenhuma ameaça ao que de fato está na revelação original de Deus. Muito bem, então, aí nós temos o espírito da Babilônia no sistema religioso. O segundo ponto desse segundo tópico, também o espírito da Babilônia no sistema político e cultural. Isso vai ser abordado especialmente na lição 3, que trata das pautas progressistas. Nós já tivemos um trimestre há pouco tempo, nesse novo currículo da CPAD, sobre a guerra cultural. E alguns desses assuntos vão ser retomados. Aí a ditadura do politicamente correto, as novas culturas, o novo normal, tudo isso será abordado. Então, por isso é importante esse segundo ponto, o espírito da Babilônia no sistema político e cultural. No terceiro ponto, nós temos aí o espírito da Babilônia no sistema econômico. Aí veja que os poderosos, economicamente falando, estão por trás de toda a ideologia contrária à cosmovisão judaico-cristã. Então não é fácil se contrapor a esses poderosos, eles estão por trás de tudo aí, são verdadeiros senhores do mundo, mas a igreja foi chamada para resistir. Eu repito, a igreja é coluna e firmeza da verdade. E falando nisso, vamos já para o terceiro tópico que trata especificamente dessa resistência, desse papel da igreja como sal da terra, luz do mundo e coluna e firmeza da verdade. Então veja aí o terceiro tópico, a posição da igreja diante desse espírito da Babilônia. Você entendeu o que é o espírito da Babilônia? Não é Babilônia literal. É porque aquela mulher, conforme eu expliquei, ela representa um sistema espiritual que, na verdade, vai ser a base aí para o anticristo ascender. O mundo já está preparado, para dizer a verdade, em todos os sentidos, não só na parte tecnológica, que ele vai utilizar também, mas veja, grandes empresários, governos. Veja que as três forças que dominam o mundo hoje, a eurasiana, que abarca Rússia e China, também a força ocidental, que abarca Estados Unidos e também os grandes países da Europa, e também a força muçulmana, a irmandade muçulmana, a fraternidade islâmica, que, claro, abrange aí os muçulmanos. Essas três forças hoje, elas vão, quando o anticristo ascender, essas três forças, uma força especialmente bélica, que é a eurasiana, outra força que tem um grande poderio econômico, que é aí a força representada pela OTAN, que tem os Estados Unidos e os países da Europa, é uma força bélica também, mas também uma força econômica, e os islâmicos também, que dominam boa parte do mundo. Essas três forças, elas vão se unir, porque o anticristo, por meio da diplomacia, ele vai conseguir unir essas três forças. E claro, a igreja já terá sido arrebatada, repito, haverá salvação no período tribulacional, mas a igreja arrebatada já estará glorificada na presença de Deus, respirando a atmosfera lá na glória, a atmosfera celestial lá na glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos aí então no sistema econômico, como nós já vimos, os poderosos estão por trás de toda a ideologia anticristã. Agora, terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Repito, primeiro ponto, primeira posição, não negociar a ortodoxia bíblica.
Ortodoxia, o autor explica muito bem, significa crença correta. Vem de doxa, que significa crença, vamos ver assim, e ortos, que significa correto. Então, ortodoxia tem a ver com uma crença correta. É o contrário de heterodoxia. Heterodoxia, que é uma crença que, na verdade, é contrária ao que está na palavra de Deus. Então, o autor aí explica muito bem que o espírito da Babilônia tem a ver com tudo aquilo que representa a heresia, heterodoxia, e nós precisamos, portanto, nos posicionar. Irmão Ciro, o evangelho precisa de defesa? O evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Pois é, mas Paulo deixou claro em Filipenses capítulo 1, versículo 16, que ele foi posto, disse ele, eu fui posto para a defesa do evangelho. E Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele foi muito claro, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós, em vós. Muito bem, então nós não podemos, nem devemos negociar a ortodoxia bíblica. Não podemos abraçar a teologia liberal e relativizar aí o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. O segundo ponto, formar o caráter de Cristo. Precisamos nos fortalecer para nos contrapor a esse espírito da Babilônia. Aí o autor faz menção do fruto do Espírito, nós devemos, claro, ter esse fruto amadurecido em nós, nós devemos nos munir das armas da nossa milícia que não são carnais, ou seja, nós temos que formar o caráter de Cristo. A igreja tem que ser uma igreja robusta, vigorosa, uma igreja verdadeiramente avivada para poder resistir no dia mau. E o terceiro e último ponto, aguardar a volta de Cristo. O autor deixa claro aí a nossa abordagem dispensacionalista, salienta-se que a era da igreja, claro, ela termina com o arrebatamento, claro que vai haver salvação pela graça durante o período tribulacional. A era da igreja terminada não significa que a dispensação da graça a rigor termina. A dispensação da graça ela se estende ainda pelo período tribulacional, porque haverá salvação pela graça. Depois, a última dispensação é o milênio. Mas nós cremos que a era da igreja ela se encerra com o arrebatamento da igreja, porque a última trombeta ali que Paulo menciona se refere justamente ao término da era da igreja. Nós temos explicado isso aqui também, temos a playlist, repito, Escatologia de Paulo, em que eu explico essa última trombeta, que não tem nada a ver com a sétima trombeta de Apocalipse 11, que ali é uma série de 7 tocadas por anjos, e a última trombeta, ela recebe esse nome porque é a trombeta que põe fim à era da igreja. O autor, então, destaca que esse arrebatamento é um arrebatamento pré-tribulacional, vai acontecer antes do período tribulacional, e ele cita vários versículos que nós devemos estudar, e também fala de sinais gerais da segunda vinda. Você sabe que, a rigor, o arrebatamento, como evento desencadeador da segunda vinda, ele não precisa de sinais, ele é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Agora, nós vemos que há muitos sinais apontando para o fim e apontando para a segunda vinda de maneira geral, não o arrebatamento propriamente dito, porque o arrebatamento é tão somente o evento inaugural da segunda vinda, mas a segunda vinda, conforme nós temos explicado aqui também no nosso canal, tem playlists aqui, repito, a segunda vinda, ela abarca um período de 7 anos, tendo o arrebatamento como seu evento desencadeador. Então o autor, ao mencionar esses sinais da segunda vinda, ele menciona apostasia, inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos, de acordo com Mateus 24. Se você quiser entender bem Mateus capítulo 24, tem a playlist aqui também no meu canal, Sermão Profético de Jesus. Eu creio que vai ajudar você a entender. E o autor finaliza falando da importância da vigilância
e também da nossa esperança, porque nós não estudamos escatologia para ficar aterrorizados ou especulando. Não, nós estudamos escatologia para termos cada vez mais esperança e estarmos vigilantes. Jesus disse lá em Marcos capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai e orai. E em Lucas 21 e 36, estáis sempre apercebidos. Devemos estar apercebidos, vigilantes, para que possais escapar da tribulação ou dessas coisas que hão de acontecer, e Jesus referia-se, claro, à grande tribulação. E devemos ter esperança, porque afinal de contas o arrebatamento da igreja é a bem-aventurada esperança. Paulo foi muito claro ao dizer, em Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos ainda neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para purificar um povo especial, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Os irmãos têm me perguntado sobre livros. Fiquem atentos, quem me segue pelo Instagram, lá eu vou publicar fotos e recomendações de livros para cada lição e também para todo o trimestre. Aqui você já vê que eu estou sempre rodeado de livros. Tem muito livro aqui, não dá para falar de cada um especificamente, mas para a ênfase apologética de todo esse trimestre, você não pode deixar de ler E Agora Como Viveremos, de Charles Colson. Também de Nancy Pierce, Verdade Absoluta, é outro livro também nessa mesma linha. E o livro do autor, que está excelente, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É importante você ler esse livro de apoio, que é uma ampliação e também acrescentando subsídios para você entender as lições bíblicas desse trimestre. E vários outros livros apologéticos e também escatológicos que eu vou apresentar na medida em que eu for apresentando as lições. Para essa lição, esses 3 que eu mencionei são os principais. Também tem A Mulher Montada na Besta, de Dave Hunt, uma obra primorosa. Você sabe que os livros da editora Chamada, como é o caso desse livro de Dave Hunt, você pode adquirir com desconto usando lá no site loja.chamada.com.br. Você usa o meu cupom promocional que é ZIBORD 2021, tudo junto. Então você tem vários livros da editora Chamada aqui, você pode ver, e esses livros, a maioria deles já têm sido apresentados aqui no meu canal, e eu vou colocar uma lista aqui também. Tem uma lista aqui na parte de descrição do vídeo e também no comentário em destaque. Eu vou pôr links para alguns livros que são fundamentais, especialmente para essa primeira lição. Você clicando no link, você vai direto para o site para adquirir esses livros com desconto, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou terminando por aqui. Se você gostou dessa primeira aula, inscreva-se no meu canal para assistir todas as outras videoaulas. Se você ainda não é inscrito, é claro. Curta também esse vídeo, compartilhe e também ajude-me a divulgar este canal, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.